sabe que uma coisa que a gente ouviu muito, né? A gente não ouviu nem de secretário de educação, a gente ouve mais da área acadêmica. Para falar a verdade, pessoas ligadas à área acadêmica de pedagogia que costumam apresentar esse tipo, ou pessoas que não são da área de educação também, costumam apresentar esse tipo de argumento, né? Os sistemas de ensino ferem a autonomia e a liberdade do professor. O problema, se a gente tivesse os 3 milhões de Sócrates para dar aula para os nossos alunos, seria fantástico, né? Cada dia a gente se reinventa a aula. Mas não é o caso, né? A gente fez também uma pesquisa sobre o perfil do professor, quando a gente trouxe a Mona Moshe lá da McKinsey. A gente viu, ok, as secretarias que têm sucesso, elas funcionam desse jeito. Como é que é no Brasil? Nós fizemos uma pesquisa e aí mostrou que quem escolhe ser professor no Brasil é o 30% de aluno com pior resultado no ensino médio e 80% deles vêm de famílias com mães de baixíssima escolaridade. Então, essa pessoa vai para a sala de aula quase sem nenhuma bagagem, né? E aí, a pesquisa da Fundação Carlos Chagas complementa essa visão, né, que foi apresentada no ano passado, mostrando que os cursos de pedagogia não ensinam nem o conteúdo nem a da aula, né? Então, se a maioria dos professores são pedagogos, não sabem o conteúdo porque são os piores alunos do ensino médio, são de famílias com baixa escolaridade, chegam na escola de pedagogia, não aprendem o conteúdo e não aprendem a dar aula, são esses professores que estão dando aula para os nossos alunos, né? Então, que autonomia é essa, né? Como é que a gente garante, em primeiro lugar, o direito de aprender do aluno? E, em segundo lugar, né, eu acho que o Gustavo, e eu acho que esse fim de semana na Veja, foi extremamente feliz quando ele fez as críticas àquela conteudista, reducionista, tecnicista, que eu também, que deixa a gente profundamente irritado, que é o seguinte, o aluno tem que aprender. E ele tem que aprender conteúdo para ele funcionar na sociedade, ser produtivo e até para ser feliz, né? Então, porque para ser cidadão, se você reduz ao máximo, um analfabeto pode votar. Ele pode exercer a cidadania dele sendo analfabeto, não tem problema nenhum. Agora, ele não vai conseguir um bom emprego, ele não vai conseguir ler jornal, ele não vai conseguir entender como é que o mundo funciona, porque o mundo funciona numa base de conhecimento que foi acumulada pela civilização, né, pelos seres humanos, muitos e muitos anos, e é isso que se leva para a escola, pelo menos para as escolas particulares, né? Então, assim, a autonomia do professor, ela é relativa porque ela precisa garantir, em primeiro lugar, o direito do aluno e também, em segundo lugar, os interesses da sociedade brasileira. Nós queremos pessoas com mais conteúdo na cabeça, com cérebros acostumados a fazer raciocínios complexos, entendimentos, sínteses de conteúdo. Então, se a gente não fizer isso na escola, para aqueles alunos que vêm de família com baixa escolaridade, eles não vão ter condição de fazer isso e eles não vão poder ser cidadãos apesar de poderem votar. Então, essas foram falas, né, que foram registradas na nossa pesquisa qualitativa e sobre as quais a Paula já discorreu. Bom, já falei sobre isso, né? Uma frase, o professor Carnoy, né, no passado, acho que vocês todos acompanharam, quando ele veio aqui fazer a apresentação da versão em português do livro A Vantagem Acadêmica de Cuba, que comparou a sala de aula com observação estruturada no Chile, em Cuba e no Brasil. Ele deu algumas declarações assim, bastante duras em relação às escolhas que a gente faz aqui no Brasil, né? Uma delas foi, olha, quem está sentado na mesa de um executivo de educação, secretário de educação, tem que se preocupar com o aprendizado do aluno. Ao sindicato, cabe se preocupar com o direito dos seus associados. Aqui no Brasil não precisa nem ser associado, aliás, né, para ser representado pelo sindicato. Enfim. Mas, no fim das contas, o somatório disso é o direito do aluno. É a evolução da sociedade brasileira. Aí uma outra frase enfim, a gente acredita muito que essa padronização bem feita, ela aumenta a equidade, né? Nós estamos
observando isso aqui nos nossos estudos, né? E aí, na apresentação do estudo qualitativo, houve uma discussão bastante acalorada em cima dessa solução, né? Porque a gente ainda não tinha os números para mostrar. E o professor Chico Soares, né, que é uma pessoa muito apaixonada, muito competente, apaixonada pela educação, soltou essa frase: o artesanal não é democrático. Se nós queremos a democracia na sala de aula ou a partir da sala de aula, não pode se reinventar a sala de aula todo dia, principalmente com o corpo de professores com o qual a gente conta no Brasil. A outra coisa que também não acreditava, assim, que me caía o queixo, era os sistemas de ensino privatizam a educação. Bom, primeiro que o PNLD compra os livros de empresas privadas, né? Além disso, o mercado é extremamente concentrado, né? Nos últimos 5 anos, são 7 editoras que vendem 90% dos livros didáticos do governo, né? Então, no ano passado, um mercado de 450 milhões de reais, né? Ele foi, então, nos últimos 5 anos, esse valor aqui é o valor gasto pelo PNLD a cada ano, tá? Essas 7 editoras aqui representavam quase 90% do gasto do PNLD em cada um desses anos aqui. Então, assim, o PNLD já compra de empresa privada, não temos nada contra isso, mas assim, esse argumento me parece bastante vazio, né? Outra coisa, essas empresas que são as maiores do PNLD também têm sistema de ensino. Então, assim, o dinheiro só troca de mão, entende? Não tem pecado nenhum, nem teoria nenhuma de conspiração atrás disso, né? Outra coisa, as instituições, aí a gente vê o impacto da falta de conteúdo no raciocínio de parte da sociedade brasileira. As instituições sem fins lucrativos que são privadas e que são sem fins lucrativos, mas algumas delas vendem para os governos esse material, são super bem aceitas pelo pessoal assim, da academia, pelos jornalistas, etc. Não se vê nenhum problema nisso. Será que o problema está no lucro? Né? Será que a gente acha que o lucro é um pecado tão grande assim que não pode ir para dentro da sala de aula? Não sei, né? E agora nós temos as redes públicas entrando também nesse mercado, o que parece para nós uma boa notícia. A gente vai continuar acompanhando a evolução desse mercado, né? Então, o que acontece? A gente tem que a maioria das redes municipais são pequenas e não tem capacidade de fazer isso, de investir na construção de um material estruturado de qualidade, né? Quem tem capacidade, e agora a Secretaria do Estado, né, a Secretaria Municipal, fizeram esse investimento e estão dividindo com os municípios menores, é uma coisa super, super bem-vinda. Agora, se o produto... Uma coisa que nos preocupa, uma outra vertente dessa pesquisa, que a gente não trouxe aqui hoje, infelizmente, por uma questão operacional, nós estamos estudando há alguns anos os pareceres do Tribunal de Contas do Estado sobre a aquisição desse material. Os pareceres, de uma maneira geral, são baseados numa percepção, assim, um feeling, né? Os pareceres, a gente trouxe um auditor do Tribunal de Contas para o nosso primeiro seminário, secretário de ensino, e ao responder assim, mas baseado no quê? Né? Que vocês regulam uma ação, uma decisão administrativa de um secretário? A gente não gosta, a gente acha que assim, não foi baseado no estudo. Inclusive, a gente convidou o pessoal, uma meia dúzia de pessoas do Tribunal de Contas, para vir aqui, né, hoje, para que as pessoas entendam isso, essa decisão. O Tribunal de Contas ele é de extrema importância para a legitimidade e para a disciplina de gasto do Executivo, né? É óbvio. Agora, quando o Tribunal regula esse tipo de decisão, a gente está vendo que não ajuda em nada os alunos brasileiros, que é quem o Executivo Público deve servir, né? E aí a gente acha o seguinte: se o produto é de qualidade e ele é oferecido a um preço
que pode se expandir para toda a rede, qual é o problema de vir da iniciativa pública ou da privada? Para nós, assim, ou a gente vai ter fábrica pública de giz, de quadro, de cadeira. Então, se não pode comprar nada, se a empresa não pode ter lucro, então você não pode comprar nada, nem tijolo, nem nada, nenhum insumo para a escola deveria ser público, né? Ser privado. E a última coisa que a gente queria deixar aqui, que a gente tem visto esse embate, né? O município tem direito a uma cota dos livros do PNLD. Aí ele opta pelo sistema privado ou por um sistema que não é o do PNLD. Ou ele recebe os livros e guarda, põe num canto e não usa. Ou às vezes ele usa complementarmente. Ou enfim, ou ele está tentando não receber e receber a diferença. Isso me parece que ninguém conseguiu ainda. Agora, se as empresas são as mesmas, se o objetivo é o mesmo, por que não deixa a rede, e se a rede já escolhe qual livro quer receber, embora ela não receba aquilo que ela escolheu, de uma maneira geral, por que os municípios não podem escolher dentro do PNLD se vão trabalhar com o sistema estruturado ou se vão trabalhar com o livro didático? É uma pergunta que fica para os senhores secretários responderem. Ou mais, o pessoal do MEC responder. Bom, então, a gente acha que é o seguinte, a gente gostaria muito de estimular, com esses seminários que a gente faz, um debate pragmático, um debate focado no aluno. Menos ideologia e mais número e mais pesquisa para tomar decisão sobre políticas públicas. Outra coisa, o foco na sala de aula. Sala de aula hoje, graças a Deus, isso já está mudando, está começando um movimento de observação estruturada de sala de aula, mas temos que observar o que acontece na sala de aula, e aqui a Paula estava falando sobre os meninos que ficam para trás. Qualquer um de nós que entrar numa sala de aula de uma escola pública, especialmente num lugar pobre, vai ver 3, 4 menininhos arrumadinhos na frente, participando da aula, e no fundo da sala, os meninos ignorados. Né? Então, assim, a gente tem que acabar. A gente está matando as crianças no nascedouro com a falta de conteúdo, porque a sala de aula não é controlada por ninguém. Né? A qualidade do que acontece na sala de aula. Para a gente mudar essa situação, você tem que mudar o perfil do professor, mas isso depende de decisões extremamente duras que eu realmente não sou otimista, não vejo o Brasil tomando em relação aos professores. Então, se a tecnologia traz resultados, por que a gente não vai atrás daquilo que a gente está começando a ver que dá resultados e que os secretários, esses 200 e tal secretários que escolhendo trabalhar com esse tipo de material, já perceberam e no uso das suas atribuições já escolheram. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês e a gente vai agora abrir para debates. Acho que a gente tem microfones distribuídos e mais uma vez agradecer ao Cláudio e ao Anaes pelas instalações e pela colaboração que a gente troca ideias aqui a respeito das pesquisas. Ok? Obrigada.